Olá, nono ano, tudo bem? Bom, como na última aula deu um pequeno probleminha com o vídeo, eu resolvi gravar desde o começo aqui explicando o que é o apótema e como calculá-los para alguns polígonos regulares, tudo bem? Bom, como a gente já viu em sala, né, o apótema é nada mais, nada menos do que a distância entre o centro do nosso polígono até onde seus vértices, tudo bem? Então nesse caso aqui, essa circunferência em vermelho, ela está inscrita em nosso triângulo, certo? E por sua vez, esse triângulo está circunscrito a essa circunferência preta. Então tem que tomar cuidado com essas palavras, ok? Quando está inscrito, quer dizer que a nossa figura está dentro. E quando está circunscrito, quer dizer que está fora. Então, por exemplo, esse triângulo está inscrito na circunferência ou o triângulo está circunscrito à circunferência. Tá vendo? A circunferência está do lado de fora. E o apótema, né, vai do centro do nosso polígono, que coincide com o centro da circunferência, até um de seus lados. Logo, né, esse nosso triângulo ele tem três apótemas, que vai dos seus três lados. Olha. Se fosse uma outra figura geométrica com 5 lados, por exemplo, com 6 lados, né, como o caso do hexágono, ou do 4 lados como o quadrado, vão ter n apótemas. Né? Então o número de apótemas é igual ao número de lados. E a parte legal é que o apótema sempre vai formar um ângulo de 90 graus com o nosso lado aqui. Okay? Então agora vamos aprender a como calcular o valor do apótema. Nesse caso aqui é para um triângulo equilátero, que vai ser o nosso último exemplo, beleza? Então vamos começar aqui pelo quadrado, que a gente já tinha visto em sala, mas eu trouxe aqui de uma forma mais rápida para a gente recapitular. Ok, o nosso objetivo aqui é calcular a distância aqui do ponto central do nosso quadrado até um dos seus lados. Se a gente considerar que esse quadrado tem lado L e L, tudo bem? Porque o lado do quadrado são todos iguais. O que a gente está buscando aqui, ó, é fácil perceber, né? Vamos chamar de A como sendo o apótema. Ele nada mais é que metade do nosso lado. Então, o apótema é o lado sobre 2. Só que a gente quer relacionar o apótema com o raio da circunferência, né? Por isso que a gente circunscreve esse quadrado a uma circunferência, para a gente poder fazer uma relação com o raio dessa circunferência. Ok. Bom, a gente já aprendeu lá duas informações bem interessantes, ó. A diagonal de um quadrado, a gente sabe como calcular em função do seu lado, e a gente consegue perceber também que a diagonal é igual a 2 vezes o raio, certo? Que é o diâmetro da nossa circunferência. Então, ó, é fácil perceber isso. A diagonal é igual a 2 vezes o raio. E a diagonal de um quadrado é igual a L raiz de 2. Ok, se a gente então igualar essas duas equações aqui, a gente consegue chegar numa relação entre o raio da nossa circunferência e o lado do nosso quadrado. Então vamos igualar? 2R é igual a L raiz de 2. Como eu quero isolar o L, né, para mim poder substituir, eu passo 2 dividindo. Então vai ficar L igual a 2 vezes a raiz quadrada. Está multiplicando, passa dividindo. Tudo bem? Não é legal a gente ter raiz quadrada no denominador. Então, o que a gente faz? Multiplica em cima e embaixo por raiz quadrada de 2. Ok? Em cima vai continuar do mesmo jeito. 2R raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 4, que por sua vez é 2. Né? Por isso que a gente faz essa artimanha aqui, para matar a raiz. Ó, 2 no numerador, 2 no denominador. Posso cortar. Então fica R raiz quadrada de 2. Olha que legal. Então já consegui achar uma relação entre o lado do meu quadrado e o raio. Tudo bem? Posso pegar agora então, ó, o meu lado é igual a R raiz quadrada de 2. Posso pegar esse valor e substituir aqui no apótema. Então o apótema de um quadrado, né, circunscrito a uma circunferência, fica sendo R raiz quadrada de 2 sobre 2. Ok? É só isso. Para o caso de um hexágono, né? Então, olhando aqui para um hexágono, tem 6 lados, né? A gente quer descobrir essa distância do centro até um dos seus lados, que a gente vai chamar de A novamente, certo? O apótema. Porém, percebam que esse hexágono divide a circunferência em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Aqui no meio, a gente tem um ângulo de 360 graus, certo? Porque é a volta completa. Então, 360 dividido por 6 vai dar 60 graus. Então, cada ângulo interno aqui mede 60 graus para cada um desses triângulozinhos aqui, certo? Bom, ok, então quer dizer que a gente já conhece o valor de um dos ângulos desse triângulo. A distância do centro desse nosso polígono até uma das bordas é o raio, e aqui também é o raio. Que tipo de triângulo que tem dois lados iguais? É o triângulo isósceles, certo? E a característica do triângulo isósceles é que os ângulos da base são iguais. Então, este ângulo é igual a este outro ângulo. Beleza, se eu fizer 180 graus menos 60, que eu já tenho, tudo bem? Eu vou ficar com 120 graus. Isso é os dois. Então, 120 dividido por 2 dá 60 graus. Então, cada ângulo desse aqui, ó, mede 60 graus, ok? Bom, eu parti do princípio que era um triângulo isósceles para chegar que era um triângulo equilátero. Perceberam isso? Que legal? Só fazer uma pequena correção aqui, apagar esse 5 para não confundir. Perfeito. Ó, todos os ângulos internos desse triângulo são de 60 graus. Então, esse aqui não é um triângulo isósceles, é um triângulo equilátero. E a gente sabe como calcular a altura de um triângulo equilátero, né? A altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Nesse caso aqui, quem que é o lado do nosso triângulo equilátero? É o próprio raio da circunferência. Então, a altura é R raiz de 3, raiz de 3 sobre 2. Mas também a altura é igual ao apótema. Então, o apótema é igual à altura do nosso triangulinho. Então, o apótema é R raiz de 3 sobre 2. Bem tranquilo, né? Por último, que é o mais chatinho de todos, é o triângulo equilátero. Beleza? Nosso objetivo agora é achar a distância daqui desse ponto O até o ponto M, que é o nosso apótema. Conhecendo os raios, ó. 3 raios para cada lado, ok? Bom, a gente já sabe como calcular a altura de um triângulo equilátero, né? A altura é L raiz quadrada de 3 sobre 2. Quanto que vale então o apótema? Bom, a altura é tudo, vai de um extremo até o outro, só que a gente tem que desconsiderar o R. Então, meu apótema é L raiz quadrada de 3 sobre 2 menos o meu R, né? Que é esse pedaço aqui que eu tenho que desconsiderar. Tudo bem. Bom, a gente sabe que a altura do triângulo equilátero vai dividir aqui em duas partes de mesmo tamanho. Então, se cada lado do nosso triângulo tem medida L, cada pedacinho aqui vai ter uma medida de metade de L, ok? Ou L sobre 2. Beleza. Como que a gente consegue agora substituir uma relação entre o raio e o lado, né? Bom, a gente pode aplicar um triângulo Pitágoras, né? Nesse pedacinho aqui que a gente já tem um apótema, para poder descobrir o valor, ó. Tudo bem? Aqui é um triângulo equilátero. Então vamos lá, ó. Raio é hipotenusa, o apótema é um cateto e L sobre 2 é outro cateto. Então vamos lá. Raiz quadrada de 3 sobre 2 menos R ao quadrado, que é o apótema, mais o outro cateto, L sobre 2 ao quadrado. Isso tudo tem que ser igual à hipotenusa, R ao quadrado. Bom, aqui é o quadrado perfeito, né? É aquela velha história. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro para o segundo mais o quadrado do segundo. Se não lembrar, né, pode escrever a fórmula completa. Seria L raiz quadrada de 3 sobre 2 menos R vezes L raiz quadrada de 3 sobre 2 menos R. Aí aplica a distributiva, né, nos 4 termos. E você vai chegar no mesmo resultado que a gente vai obter se a gente aplicasse o quadrado da diferença, que é o quadrado do primeiro. Vamos pegar esse termo aqui e elevar ao quadrado. Fica L ao quadrado. Raiz quadrada de 3 ao quadrado fica 3, dividido por 4, que é 2 ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro,
vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Pronto. Resolvendo da forma de cima ou dessa de baixo, vai ter que chegar no mesmo resultado. Mais L ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, igual a R ao quadrado. Ok? Bom, esse 2 eu posso matar com esse 2 aqui. Tudo bem? Então tudo que tem R, vamos jogar para lá. E do lado de cá só vai ficar o que tem L. Então vai ficar 3L ao quadrado sobre 4. Esse carinha continuou. Esse termo todo aqui tem um R e tem um L. Vamos jogar para o lado de lá. E do lado de cá, esse R ao quadrado também a gente vai jogar. E do lado de cá sobra L ao quadrado sobre 4. Mais L ao quadrado sobre 4. Do outro lado vai ficar o R ao quadrado que já tinha. Esse R ao quadrado passa para cá como menos R ao quadrado. E esse termo está negativo. Percebe? A gente vai passar para lá ele positivo. L raiz quadrada de 3 vezes o R. Aqui, os denominadores são iguais, então a gente simplesmente soma, né? Vai ficar 4L ao quadrado sobre 4, igual R ao quadrado menos R ao quadrado, vão embora. L raiz quadrada de 3 vezes meu R. 4 eu corto com 4, tudo bem? Eu tenho dois L's aqui, é como se eu tivesse assim, ó, L vezes L é igual a L raiz quadrada de 3 vezes o R. Eu vou passar apenas um L dividindo. Então vai ficar L igual L raiz quadrada de 3 sobre R dividido por L. Eu corto esses dois, né? Então o meu lado fica sendo R raiz quadrada de 3. Olha que legal. A gente conseguiu então chegar numa relação entre o lado e o raio. Tudo bem? Agora eu posso pegar este valor e substituir lá em cima, né? Que agora a gente já sabe qual que é o meu apótema. Tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar daqui, ó. Beleza? Então vamos lá, no lugar do L eu vou substituir R raiz quadrada de 3. Então meu apótema fica sendo R raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2 menos R. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é 3. 3R sobre 2 menos o R. Pô, subtração de frações. Acha-se o mínimo, que é 2, né? Já que aqui a gente tem o número 1. 2 por 2 é 1. 3R menos 2R. Então, o meu apótema é 3 menos 2, 1. R sobre 2. Ok? Então, esse que é o valor do meu apótema para um triângulo equilátero. É metade do raio, né? Ou seja, se a gente pensar aqui, se isso aqui é metade do raio, a gente divide aqui, ó, em 3 partes, né? Metade, metade, metade. Cada metade tem o mesmo valor. Beleza, pessoal? Na sala de aula a gente vai fazer com um pouco mais de detalhes, mas basicamente é isso aqui a ideia por detrás. Beleza? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigado pela atenção. Bons estudos!